E hoje um dia muito especial, sendo recebida aqui no ateliê de Cláudia Tosi. Obrigada, Cláudia. Que delícia, que gostoso. Por isso eu te convido a olhar tudo isso aqui. Cláudio, e conta um pouquinho pra gente desse teu trabalho tão esmerado. Afinal, hoje nós estamos falando com arquiteto, professor e grande artista plástico. Por quantos anos você deu aula na USP, Cláudio? Eu trabalhei na USP, logo que eu saí da faculdade, eu fui convidado para dar aula. Então eu trabalhei 43 anos. Olha que delícia. E que matéria que você ministrava? A gente trabalhava com comunicação visual e é uma coisa que eu gostava muito, porque toda a experiência do ateliê era transferida para os alunos. E tinha a volta também, todas as questões que os alunos levantavam, você aprendia sempre mais. Então, não é bem dar uma aula, é você trocar informações e trocar um processo de criação com outras pessoas. Que delícia. E era para o curso de arquitetura que você ministrava? Para o curso de arquitetura, na FAO. E você chegou a trabalhar como arquiteto? Não, nunca fiz projeto. Quando eu fui estudar arquitetura, não tinha escola de arte ainda. Não tinha como tem hoje a ECA, a FAAP. Tinha os ateliês. E eu tinha muito medo de trabalhar no ateliê e receber uma influência direta e ficar com uma linguagem limitada àquele aprendizado. E na FAO era um curso que tinha, na parte de comunicação visual, vários artistas, a Renina, o Flávio Império, Sérgio Ferro, Flávio Mota, que coisa! a Elia de Monzelli. Então, foi um processo de aprendizado, por isso que eu fui para a FAO. Muito rico, afinal ele criou toda a carreira dele realmente tão independente como você está falando, sem nenhuma sombra de outros artistas. Você é o único realmente com o seu trabalho. E a arquitetura ajudou muito porque todo o meu processo de trabalho é ligado a um projeto. Eu nunca chego numa tela em branco, agora eu vou pintar isso. Tem sempre um estudo, sempre um pequeno projeto, sempre alguma coisa, algum risco, algum desenho que se refere ao trabalho final. Interessante saber como é que é o processo criativo de cada um dos artistas, né? Uma delícia, uma delícia. Conta um pouquinho pra gente, Cláudio, como é que foi ser artista na década de 60? Bom, na década de 60 era uma época muito terrível, né? Em 64 teve aquele golpe militar, houve invasão da USP. Então, o que aconteceu é que os artistas se organizaram e fizeram uma série de exposições coletivas que era um protesto. Sem dúvida. Como tem hoje, com outras questões, com questão da ecologia, com questão das minorias, naquela época era um caso muito objetivo, que era uma repressão muito grande à cultura e a tudo que se pensava na época. Então essas exposições foram importantes. Tinha um grupo São Paulo e Rio, e a gente fazia exposições em fábrica. Era um movimento que chamava Nova Objetividade, que aglomerava vários artistas, mas tendo em vista sempre essa ligação com a vida, com o que se vivia no dia a dia. No momento, né? E a Tropicália, que entrou na tua obra com tanta expressão, até nas papagaias? A papagaia é um trabalho que eu tinha a intenção de fazer uma coisa muito semelhante ao que o Andy Warhol fez com a sopa Campbell's, é transformar uma imagem bastante popular, que é um papagaio, numa obra de arte que tivesse em qualquer canto, né? Por exemplo, você tem aquela imagem de São Jorge, que tem em qualquer casa, você vai na periferia, tem São Jorge o Dragão. Então, trocar essa imagem, ou colocar em paralelo, uma imagem também que fosse uma imagem pensada como obra, mas tinha a mesma função de um ornamento, de uma casa mais popular. Representativa, né? Muito tropicalista, muita brasilidade nela, né, Cláudio? Me fala um pouquinho da série dos bailes. Como é que eles entraram na sua pintura? Comecei a ver alguns projetos de coreografia, de movimentação dos bailarinos nos palcos, e eu vi que, além da reta, do deslocamento, tinha uma série de movimentos circulares que faziam parte da composição. Então eu comecei a trabalhar em cima
dessa questão e surgiu uma série de trabalhos que você pode pensar, esses trabalhos que chamam o movimento, o baile, a coreografia, você pode pensar como uma visão mais de um ângulo, movimento de balé. Quer dizer, são formas que vão criando espaço. E na pintura tem o mesmo sentido, são formas que vão se organizando e criando um espaço que dá sentido ao quadro. E também conjumina com o final da ditadura acontecendo e a gente comemorando que isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Exato. Porque a obra do Cláudio é uma obra, além de tudo, muito politizada, né, Cláudio? Desde a década de 60, vem acompanhando todos esses movimentos que vêm acontecendo. E as chuvas que eu tanto aprecio, Cláudio? Conta pra gente um pouquinho dessa sua sensação de ver as chuvas. É uma questão de você... Eu queria fazer uma paisagem, mas que não fosse tão figurativa. Então eu fiquei pensando o que tem a linha do horizonte e não precisa ter terra, não precisa ter árvore, e que seja uma paisagem. Eu já tinha feito um trabalho para a Bienal de Veneza, que eu representava esses elementos da natureza com materiais. Então eu peguei, se você olha uma chuva, ela tem um determinado ângulo, quando ela cai, e quando ela encontra a superfície horizontal, ela muda totalmente de forma. Então os quadros têm uma linha horizontal, são formas que ficam emergindo para uma reta, e depois elas se diluem e se transformam num outro desenho. Sensacional o pensamento do artista na hora de criar, né? E nós tivemos o prazer de ter as primeiras esculturas da chuva na nossa exposição que o Cláudio fez na E-Galeria em 2011, que foi realmente muito representativa, ver as chuvas em três dimensões. Foi muito gostoso. E vocês estão vendo aí a imagem, que é muito interessante. Essa escultura realmente eu acho muito expressiva. Me fala um pouquinho das suas paisagens urbanas, a hora que você faz uma cidade. Bom, daí a formação de arquiteto. Eu vivo em São Paulo, adoro São Paulo, e toda a interferência que você tem é de uma cidade. Sem dúvida nenhuma. Mas eu peguei questões assim, mais de o macroespaço e o microespaço. Então o macro como sendo uma estrutura de prédios que vão formando uma composição que chega a uma pintura. Uma pintura mais construtiva, ela nunca é real, nunca... Não, muitos pontos de fuga. Não pinto uma cena, eu pinto uma proposição de um cenário. Então isso te permite você criar um trabalho mais livre, não está preso só ao que você vê, mas através do que você vê, o que você interpreta e como você quer mostrar aquilo numa pintura. Um pensamento. E depois eu peguei também os microespaços, que são leituras de pequenas, uma escada, um detalhe, que tem um valor plástico muito grande, mas que não é observado no dia a dia. Então você precisa ter uma leitura assim, um pouco mais zen, um pouco mais concentrada, como se fosse quase uma meditação para perceber esse espaço. E quando ele é transferido para a tela, eu acho que talvez ajude até o observador da tela a observar esses elementos do dia a dia. Do dia a dia, perceber que eles existem, que eles acontecem à nossa volta e a gente não estava nem prestando atenção neles. E existe a série dos territórios, que é uma série que muito está sendo desenvolvida. Conta pra gente um pouquinho da série Territórios. Os territórios também é uma questão do arquiteto também, porque são formas que você pode ler o fundo como sendo prédios. E nesses macroespaços dos prédios, tem algumas interseções como se fossem plantas de uma determinada casa, de um determinado edifício. Então, a fusão dessas duas imagens que determina essa série de territórios. E por que os territórios? Porque são situações que o espectador se encontra, tanto se anda numa cidade, se ele estiver perdido, a relação que ele vai ter com o espaço, quanto no espaço fechado que ele vive, nas próprias casas. Então, os limites das paredes, a própria
existência da pessoa como ser refletida nesses conceitos. Olha que demais, saber o que passa na cabeça do artista, como é que o artista pensou aquela obra, como é que ele criou aquele movimento, como é que ele pensa, que delícia. Cláudio, muito obrigada, adorei a entrevista. Obrigado a você.